Meus queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, que bom que nos reunimos hoje na casa do Senhor, no dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que recordamos de modo muito intenso a ressurreição de Jesus. Já estamos no 5º domingo da Quaresma. Próximo domingo já é o domingo de Ramos. Estaremos aqui iniciando com muita fé a Semana Maior, a Semana Santa. E já recordo que domingo que vem a gente acorda um pouco mais cedo, porque a missa vai começar às 9h30 ali na praça, e a gente vem em procissão para cá, né? Então, vejam, nós estamos no ano A, no ano de São Mateus. E nesse ano A, o Evangelho que nós estamos ouvindo, os Evangelhos, os 3 últimos domingos, é de São João. É uma catequese para aqueles que iriam receber o batismo no Sábado Santo. E hoje, por feliz providência, nós temos 15 crianças que vão receber o batismo. Mas no início da igreja, as pessoas recebiam o batismo no Sábado Santo, na Vigília Pascal, antes do domingo de Páscoa. E a Quaresma era um tempo de preparação para esse grande dia, que é o dia mais especial da nossa vida, o dia que recebemos a vida nova do batismo. Então vocês recordam que no domingo retrasado, Jesus se apresentou como água viva, no diálogo com a samaritana. No domingo passado, Jesus se apresentou como luz, aquele que abre os nossos olhos para que possamos vencer as nossas cegueiras e enfrentar a vida com o olhar da fé. E hoje Jesus se apresenta como a ressurreição, a vida nova. Ele nos chama à vida. Por onde Jesus passa, jorra a vida. E nós somos chamados à vida nova e à vida eterna. Então vejam, água, luz e ressurreição. São os 3 temas do batismo. Os 3 temas do batismo. Pela água, nós renascemos de novo para uma vida nova. É o segundo nascimento. Somos destinados à vida eterna. Não ao túmulo, não ao cemitério, mas à casa do Pai. Essa é a nossa fé. Então vejam quanta riqueza nesse nosso percurso quaresmal em direção à Páscoa do Senhor. Vejam que interessante. A primeira leitura de hoje. No Antigo Testamento, Deus, por meio do profeta, disse: eu vou abrir as vossas sepulturas. Não é isso que está? Eu vou abrir, para que vocês saiam. Abrir, quem abre é Deus. Mas nós precisamos sair das sepulturas. E aí diz mais: eu vou dar a vocês o meu Espírito, para que vocês vivam com alegria, com fé, com entusiasmo, seja qual for a situação pela qual vocês estejam passando. Então, a mensagem na primeira leitura: Deus não quer ninguém na sepultura. O nosso lugar é junto de Deus, é na luz. Muitas vezes as pessoas nos colocam nas sepulturas. E não estou falando ainda da morte física. Às vezes nós queremos ficar na sepultura. Às vezes alguém nos coloca na sepultura. Às vezes nós colocamos os outros nas sepulturas. Vejam o termo, tráfico humano. Então Jesus quer nos tirar das sepulturas, quer nos fazer sair e nos dar o seu Espírito. Porque não adianta nada sair da sepultura e viver nesse mundo como morto-vivo. Sem o Espírito de Deus, nós perdemos a motivação, o encanto, o entusiasmo. Adianta o que sair da sepultura e andar por esse mundo sem sentido, sem alegria, sem esperança, sem fé, sem otimismo? Então é profunda essa primeira leitura. Sair da sepultura e receber o Espírito de Deus para viver bem.
para ficar em pé, seja qual for a situação pela qual passamos. E quem sai da sepultura tem o dever moral de ajudar os outros também a sair. Se a gente se encontra com a luz, nós precisamos tirar os outros das trevas e levar também para a luz. Na segunda leitura, vejam que interessante. Paulo diz que nós devemos viver segundo o Espírito Santo de Deus, não segundo a carne. Viver segundo a carne é viver como se tudo terminasse no túmulo, é reduzir a nossa vida à matéria, só isso. Mas viver segundo o Espírito é viver muito mais além disso, é saber que nós somos destinados à vida eterna, é deixar que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida. E Paulo, por várias vezes na segunda leitura, ele diz: o Espírito Santo que habita em nós. Gente, nós somos habitação, casa, morada do Espírito Santo. E esse Espírito que habita em nós pode nos orientar nas estradas da vida, no caminho do bem, do amor, do enfrentamento de situações, de superação. Então nós somos convidados na segunda leitura a viver segundo o Espírito e não só segundo a carne. E esse Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que habitou Jesus, é o mesmo Espírito do Pai que ressuscitou Jesus e que também vai nos ressuscitar no momento de nossa morte. Essa é a nossa fé, o Espírito da vida. Depois do Evangelho, vejam que interessante. Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, certamente ele estava ainda ocupado, ele partiu para a casa de Lázaro depois de 2 dias. E Jesus disse: essa doença será uma ocasião para manifestar a glória de Deus. Olha só, a glória de Deus. E a glória de Deus é o ser humano vivo, em pé, dizia Santo Irineu. Então Jesus depois seguiu em direção a Lázaro. Ao chegar, Marta, sempre ativa, proativa, foi ao encontro de Jesus. E Maria ficou em casa sentada, diz o texto. Vejam, cada um reage de uma maneira diferente diante da morte. Às vezes a gente se perturba porque aquela pessoa, o luto é de cada um. Maria ficou sentada, Marta já foi correndo. É assim na vida. A gente tem que saber respeitar o tempo de cada um. Cada um lida de uma maneira. Marta dialogou com Jesus, Maria ficou sentada de outra maneira. Isso é importante saber. Cada um lida de uma maneira. Mas a fé é mesmo. A fé é mesmo. E o tempo é o Senhor de tudo. E aí então, nesse diálogo de Marta com Jesus, aparece o tema central da nossa vida, da nossa fé, que é o tema da ressurreição. Marta professa diante de Jesus a sua fé na ressurreição dos mortos. E a fé na ressurreição é o ponto central da nossa fé cristã. Se nós estamos aqui hoje reunidos, é porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria sentido nenhum estarmos aqui hoje. Então a festa maior do cristão é a Páscoa. Por isso estamos nos preparando bem para a Páscoa. E aí, depois desse diálogo de Marta com Jesus, Jesus chega ao túmulo. E Jesus chorou. E Jesus chorou. Vejam que impressionante essa frase. Pequenininha. E Jesus chorou. Nós temos um Deus que também chora. Por quê? Porque Jesus não quer a morte, Jesus quer a vida. Por isso Jesus deu a vida por nós, para nos libertar da morte. O nosso Deus é o Deus da vida. E Jesus nos chama a vida. E a nossa morada definitiva não é mais o túmulo, não é mais o cemitério, mas é a casa do Pai. Jesus chora porque Ele não quer a morte. Por isso
isso Ele deu a vida por nós na cruz. E por isso, na Páscoa, Ele abriu para nós as portas da vida eterna. Jesus chorou, mas fez. Ele chorou a morte do amigo e deu a vida para salvar não apenas Lázaro, mas todos nós, para nos libertar da morte eterna. Nós todos vamos passar pela morte. Somos mortais. Todos nós, Lázaro também, depois de sua ressurreição, ele morreu. Mas a morte não tem mais a última palavra. Nós vamos passar pela morte, mas Jesus não chorará mais, porque Ele se alegrará, porque Ele sabe que abriu para nós as portas da vida eterna. É o que estamos celebrando hoje. Os batizados, a vida nova, pela fé nós somos destinados à vida eterna. Estamos celebrando hoje a nossa irmã Shirley, também que já junto de Deus intercede por nós. E assim nós rezamos pelos nossos falecidos e nós caminhamos neste mundo sabendo que um dia nós também vamos fazer a nossa Páscoa, a nossa passagem para a casa do Pai, não para o túmulo, o cemitério, o desaparecimento total, mas para a vida. Então por isso Jesus chora, porque Ele quer a vida, não a morte. E aí então, na hora que Jesus chega ali, Jesus manda retirar as pedras que estavam na entrada do túmulo. E aí Jesus dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Repitam comigo: Lázaro, vem para fora. Mais uma vez: Lázaro, vem para fora. Esse Lázaro somos nós. É Jesus que está passando e nos trazendo para a vida, nos puxando para a vida, nos tirando das sepulturas. Guarde essa frase durante a semana. Não precisa guardar mais nada do que eu falei. Só essa frase. Se você estiver triste, numa situação difícil, lembre-se dessa frase. É Jesus passando e dizendo: vem para fora, vem para a luz. E Jesus deu uma ordem para desamarrá-lo, para que ele pudesse caminhar. Esse é o nosso Deus, que nos quer vivos, em pé, caminhando, lutando, seja qual for a situação pela qual passamos. Isso é ter fé, isso é acreditar na ressurreição. Enquanto não chega a nossa hora, a nossa Páscoa, nós devemos vir para fora, deixar que a luz de Cristo nos oriente, que o seu Espírito que habita em nós conduza os nossos passos no caminho do bem e do amor, e ajudar outras pessoas a saírem também do sepulcro, quantas pessoas traficadas, escravizadas. E nós temos a missão de sair dos sepulcros modernos e de trazer também as pessoas para a luz. Então essa frase de Jesus é impressionante: Lázaro, vem para fora. E todos nós possamos sentir Jesus nos chamando para a luz, para a vida, e assim possamos ser defensores da vida, promotores da vida, vida com qualidade e dignidade para todos e todas. E vamos renovar a nossa fé hoje na ressurreição. É o último sinal que Jesus realiza antes do grande sinal da sua ressurreição. Ele ressuscita Lázaro, depois com a sua paixão e morte. Esse é o grande sinal, o grande milagre. Com a sua ressurreição, aí Jesus então garante para todos nós a vida eterna. Renovemos a nossa fé na vida, no Deus da vida, e ouçamos sempre o Senhor nos dizer, sempre, não só esta semana, seja qual for a situação, naquele momento de tristeza, de desânimo, que você se lembre dessa frase: Lázaro, vem para fora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.